Livro de Atos, capítulo 16, versículo 27, diz a palavra de Deus. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Até aqui. Os amados podem sentar em nome de Jesus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo havia empreendido a sua segunda viagem missionária. E na sua segunda viagem missionária, ele estava visitando algumas igrejas, algumas cidades nas quais ele havia feito missão, visitando alguns discípulos que ele havia formado quando empreendeu a sua primeira viagem missionária. E a segunda viagem missionária de Paulo, ela foi um tanto quanto conturbada, porque quando Paulo fez a sua primeira viagem missionária, ele fez essa viagem com Barnabé, mas eles levaram consigo João Marcos, e quando eles estavam na primeira viagem missionária, João Marcos os abandonou. Quando Paulo resolveu fazer a segunda viagem missionária com Barnabé, a Bíblia diz que Barnabé quis levar João Marcos com eles. E Paulo então, ainda ressentido por aquilo que João Marcos fez, os abandonando, ele teve uma desavença com Barnabé, a ponto de os dois se separarem. Então, a segunda viagem missionária de Paulo, ela começa com desavença, ela começa com divisão, ela começa com separação. E Paulo então chama Silas, e Silas faz a segunda viagem missionária com Paulo. E eles começam a revisitar algumas cidades, e eles percorrem durante esse período 10 cidades. E a 10ª cidade na qual eles chegam é a cidade de Filipos. E quando eles chegam na cidade de Filipos, eles chegam porque Paulo teve uma visão, e nessa visão era-lhe orientado, ouvia-se um clamor: passa pela Macedônia. O clamor macedônico para que Paulo pudesse ir lá e pregar o evangelho. E Paulo então foi, e Filipos é a primeira cidade da Macedônia que Paulo, ele chegou, ele encontrou. E o dilema de Paulo inicia-se em Filipos, quando Paulo, ao pregar a mensagem, é seguido por uma mulher que era escrava. E aquela mulher que era escrava começa a apontar para Paulo e Silas e dizer: esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens ensinam a vocês a respeito da salvação. E a Bíblia diz que essa mulher perseguiu Paulo e Silas por algum tempo, por alguns dias. E enquanto ela está perseguindo-os, chega um momento que Paulo, ele se enfurece com aquela atitude daquela mulher, e sabendo e reconhecendo com discernimento de espírito quem a motivava a falar sobre eles, Paulo vira-se para ela e diz: em nome de Jesus, sai dela. Aquela mulher estava possessa por um demônio, e naquele momento Paulo liberta aquela mulher. Então o ministério de Paulo em Filipos começa com a conversão de Lídia, e logo após a conversão de Lídia, com a libertação, começa com Paulo mostrando ao diabo para que ele veio. Ele veio, conforme diz a Bíblia, conforme aquilo que foi dito sobre Jesus, veio para desfazer as obras do diabo. Porém, quando Paulo liberta aquela mulher daquela possessão demoníaca, aquela cidade volta-se contra Paulo. Nós percebemos a inversão de valores. E quando falamos sobre inversão de valores, nós falamos de algo que é contemporâneo a nós. Nós vivemos em uma sociedade que vive essa realidade, a inversão de valores. Quando nós temos no nosso meio alguém que está sendo afligido pelo inimigo, está possesso pelo inimigo,
O que é que se clama, o que é que se espera? É que essa pessoa seja liberta. E quando há libertação, o que é que se espera? Que haja alegria, haja contentamento, haja satisfação, que haja gratidão a Deus por aquilo. Mas aquelas pessoas, ao invés de ficarem gratas, ao invés de celebrarem a libertação daquela mulher, aquelas pessoas se voltam contra Paulo. Fica claro uma coisa: nós precisamos ter ciência de que pouquíssimas pessoas se preocupam realmente com aquilo que acontece conosco. Pouquíssimas pessoas se preocupam realmente com a nossa realidade. Pouquíssimas pessoas se preocupam se o inimigo tripudia sobre nós, se o inimigo se impõe sobre nós. Poucas pessoas estão preocupadas com isso. As pessoas normalmente estão preocupadas com elas mesmas. E a Bíblia diz que essa mulher era uma escrava, e por ela adivinhar, ela dava lucro aos seus senhores, aos seus donos. Então a pessoa pouco importa. O que importa é o lucro que ela oferece. O que importa é o bem que ela disponibiliza àqueles que são os seus senhores. Paulo e Silas, então, após libertar aquela mulher, eles são levados à praça pública e são acusados. São acusados de pregar costumes estranhos. São acusados de se levantar contra a cultura daquele povo e tentar trazer para eles uma cultura estranha, uma cultura diferente. Eles são acusados de se levantar contra as leis daquele povo. E diante disso, as autoridades romanas que faziam a guarda daquele lugar tomam Paulo e Silas em praça pública. E a Bíblia diz que eles os açoitam com varas. Depois de açoitarem Paulo e Silas com varas, a Bíblia diz que eles levam Paulo e Silas para a prisão. E ali estão Paulo e Silas na prisão, amarrados, açoitados, feridos, humilhados. Mas naquela situação e naquela circunstância, eles começam a louvar a Deus. Eles começam a adorar a Deus. Sabe por que eles louvam a Deus? Sabe por que eles adoram a Deus? Porque eles têm ciência daquilo que eles fizeram. Eles sabem que eles estavam cumprindo o seu papel. Eles sabem que eles estavam cumprindo o seu propósito. E tendo consciência daquilo que eles estavam fazendo, eles não se importavam com os açoites, eles não se importavam com a prisão, eles não se importavam tampouco com a humilhação. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, e aquilo que eles estavam fazendo não era para eles motivo de desonra ou de vergonha, para eles era motivo de orgulho. Eles tinham orgulho de proclamar o Evangelho de Jesus. Eles tinham orgulho de cada chicotada que eles levaram. Eles tinham orgulho de cada zombaria que eles ouviram. Eles tinham orgulho de tudo aquilo que Deus havia proporcionado a eles. Porque Paulo outrora, mais tarde, iria dizer: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. As marcas de Cristo são imprimidas em nós através de dor, através de lágrimas, através de sofrimento, através de perseguição, através de calúnia, através de difamação. Paulo não se preocupava com aquilo para Paulo era motivo de orgulho, por isso ele louvava. Então talvez Deus esteja dizendo para você, ao invés de começar a reclamar por aquelas pessoas que maldizem você, perseguem você, caluniam você, mentem sobre você, comece a adorar a Deus, comece a louvar a Deus, porque essa é a marca do Evangelho, essa é a marca de Cristo que está sendo imprimida em você. Reclamar não vai resolver nada, mas adorar vai, mas louvar vai, mas glorificar vai. Paulo e Silas não foram para aquela prisão por acaso. Havia um propósito na ida deles àquela prisão. Quando eles estão presos, louvando a Deus, você conhece a história. Um terremoto acontece naquele lugar. E quando aquele terremoto acontece, a Bíblia não menciona os demais presos, a Bíblia não fala sobre a atitude, sobre a reação dos presos ali, mas a Bíblia direciona-se ao carcereiro, porque o alvo de Paulo e Silas irem àquela prisão foi aquele carcereiro. O personagem principal desse texto é o carcereiro, e a Bíblia diz que o carcereiro fica atemorizado,
fica desesperado com aquilo que está acontecendo. Ele fica temeroso dos presos terem fugido. Naquele momento, quando aquele carcereiro passa por aquele terremoto, aquele homem então desperta para a sua realidade. Algumas pessoas terão que passar por um terremoto para poderem despertar, para poderem abrir os seus olhos, para poderem se colocar no mundo em que estão, na realidade em que estão, para poder despertar para Deus. Nós sabemos que um terremoto é provocado por um abalo sísmico, é algo da natureza, é algo natural, mas aquele terremoto, eu afirmo a vocês, não foi natural. Aquele terremoto foi uma providência e uma ação divina. Foi Deus quem provocou aquele terremoto, porque Deus precisava balançar as estruturas daquele carcereiro. Talvez alguns terremotos estão acontecendo na sua vida, e eu preciso dizer para você, esses terremotos procedem de Deus, para abalar as estruturas da sua vida, para ver se você acorda, para ver se você desperta, para ver se você abre os seus olhos. Algumas pessoas precisarão passar por alguns terremotos. Aquele terremoto naturalmente abala as estruturas da prisão, abala os alicerces, mas aquele terremoto abala também as paredes. E as paredes nos falam daquilo que cerca os presos, daquilo que protege os presos. Se vem um furacão, eles estão protegidos entre aquelas paredes. E talvez o terremoto que Deus está falando para você, que é preciso acontecer na sua vida, ele virá exatamente para tirar de sobre você aquilo que te cerca, aquilo que te protege. As paredes podem ruir, e as paredes muitas vezes precisarão ruir, para você entender que não são as paredes, não são as circunstâncias, não são os meios que te cercam, que te protegem, é Ele. Ele precisa ser o teu protetor. Você precisa fazer dele o teu protetor. Quando aquelas paredes começam a ruir, as estruturas são abaladas, tudo está rachado, existe uma grande possibilidade de não haver futuro para nenhuma daquelas pessoas. Se acontece um desmoronamento, todas aquelas pessoas poderiam morrer naquele momento, soterradas pelos entulhos daquela prisão. Talvez não haveria futuro para eles. Talvez Deus esteja dizendo para você: se você não se cercar de mim, talvez não haja futuro para você. Se você não abrir os olhos agora, se você não despertar agora, talvez não haja futuro para você. A prisão fala de algo físico, algo material. Será que vai ser preciso perder aquilo que é material para pensar naquilo que é espiritual? Será necessário Deus fazer você perder aquilo que é material, para que então você desperte para o espiritual? Essa foi a realidade desse homem. Esse homem é um carcereiro, naturalmente ele é um funcionário de Roma. Esse homem é um homem que tem autoridade. Esse homem é um homem que tem estabilidade. Então esse homem está tranquilo. É preciso muitas vezes perder aquilo que é material para despertar espiritualmente. Pessoas que quando conseguem alguma coisa, quando conquistam alguma coisa, ou quando dispõem de posses, as pessoas acham que são superiores às outras. Essas pessoas acham que não dependem mais de nada nem de ninguém. E Deus está dizendo: será preciso eu tocar na sua matéria? Será preciso eu tocar nos seus bens materiais para que você comece a descer um degrau a mais, para você calçar a sandália da humildade? Para você perceber que você não é o que você imagina ser? Para você perceber que você precisa e você depende de mim? Se preciso for, eu vou tocar.
Porque você pode perder tudo, mas eu não posso perder a tua alma. Eu não quero perder a tua alma. Eu posso ver você na situação que eu vi Jó, mas eu não posso ver você perder a sua alma. Se preciso for, para você despertar espiritualmente, Ele vai tocar no que é material, sim. Ele pode arrancar tudo de você, para devolver você a sensibilidade espiritual, para fazer você enxergar a vida e o mundo espiritual. Aquele homem desesperado, os presos fugiram, e agora o que é que eu vou fazer? Quando aquele homem desperta, e o texto diz isso claramente, e despertando ele do sono, viu que as portas da prisão estavam abertas. Deus está dizendo para você, quando você despertar do sono, você vai perceber que as portas já estão abertas. Não tem prisão mais, não tem cadeia mais, as portas já estão abertas. Quando as portas da prisão já estão abertas, o que é que você tem que fazer? Sair da prisão. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não vos ponhais mais em jugo de escravidão. Abra os seus olhos e desperte, pois as portas já estão abertas. E para que as portas estão abertas? Para que você viva a plena e verdadeira liberdade. A plena e verdadeira liberdade é aquela que te leva a viver debaixo da graça, da misericórdia e da vontade de Deus. Talvez a maior prisão que você possa estar vivendo é a prisão da sua vontade. Você talvez seja o pior carcereiro da sua vida, e Ele está chamando você para viver essa liberdade que só se encontra nele. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade. As portas já estão abertas. Eu estou dizendo que elas já estão abertas. Por que você ainda está preso? Por que você ainda se coloca nessa posição de prisioneiro? Ele já abriu as portas para você viver na liberdade. O que fica claro para nós é que o principal prisioneiro daquela cela não era Paulo, não era Silas, não eram os demais presos. O principal prisioneiro era aquele carcereiro. Ele era o principal prisioneiro. E enquanto ele estava com medo dos presos terem fugido e alcançado liberdade, na realidade o único prisioneiro que foi liberto naquela ocasião foi ele. Só ele foi liberto. Nenhum preso foi embora. Mas as trevas que tomavam conta da sua vida, sim, elas foram embora. Então ele foi o único. Foi o único que foi liberto naquela ocasião. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Será que Ele está aqui nessa noite? Se Ele está aqui nessa noite, há liberdade, há libertação. Aquele homem, diante daquela cena, ele fica atemorizado, e a Bíblia diz que ele pega a espada para tirar a própria vida. E quando nós falamos sobre tirar a própria vida, nós, que somos cristãos, somos contra esse ato. O judaísmo era contra esse ato, pregava contra esse ato, embora a Bíblia não trate claramente disso. E quando falamos sobre esse tema, tratamos com horror. Mas não era assim na antiguidade. Na antiguidade, isso não era tratado com tanto horror assim. Na realidade, isso era tratado de uma forma comum. Era normal para muitos na antiguidade. Por exemplo, nós temos os estoicos. Os estoicos, o estoicismo, é um ramo da filosofia grega que nasceu ali por volta do ano 300 a.C., com um homem chamado Zenão. O estoicismo pregava e prega, ainda existem os estoicos, os defensores da filosofia estoica. Eles pregavam que o homem, ele deve buscar eliminar a satisfação em si mesmo. Ele deve buscar eliminar as paixões mundanas. O homem, ele deve viver
de uma forma natural, que o leve de fato a eliminar a si mesmo, a negar a si mesmo, que o leve a deixar de viver as paixões da carne, as paixões mundanas. E os estoicos, eles praticavam o ato de tirar a própria vida. Muitas vezes, eles paravam simplesmente de comer para eliminar a carne e diziam: deixemos a vida seguir o seu ciclo natural. Simplesmente paravam de comer em um jejum fatal e jejuavam até a morte. Entre os japoneses existia um grupo que considerava como algo honroso e glorioso o ato de tirar a própria vida. Então esse carcereiro, quando ele empreende ou tem a ideia, tem o plano de tirar a própria vida, ele não pensava como nós pensamos hoje. Infelizmente isso ocorre muito hoje ainda. Mas aquele homem, para ele seria algo normal. E para ele seria algo melhor ainda, porque na sua época existia uma lei chamada Codex Justinianus. E essa lei dizia que um carcereiro, se ele, por um imprevisto ou por um desleixo, permitisse que presos fugissem, esse carcereiro seria morto. Se ele não fosse morto, ele poderia receber a mesma pena que os presos que ele deixou fugir receberam. Ou existia uma terceira hipótese. Ele, se ele não fosse morto, não recebesse a mesma pena, ele poderia ser preso, poderia ser torturado e poderia receber as penalidades, todas as penalidades que o império quisesse impor contra ele. Então esse homem, diante dessa cena, o que é que ele faz? Melhor seria tirar a minha própria vida. Melhor do que ficar nas mãos do Estado e ser torturado pelo Estado, e ser maltratado pelo Estado, e ficar preso aqui, e perder minha família, e perder meus bens, e perder casa, e perder terreno, e perder tudo que eu tenho. Então é melhor que eu tire a minha própria vida. E ele ia fazer isso. Ele estava determinado a fazer isso. Paulo então intervém no ato daquele homem e diz: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Diante de um ato de angústia, de desespero, aquele homem que era o algoz de Paulo, ouve de Paulo: não faça isso, porque nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui. Aquele que é o inimigo de Paulo, aquele que naquele momento havia imposto sofrimento a Paulo, ouviu de Paulo: nós estamos aqui. A pergunta que eu faço é: será que teu irmão pode ouvir de você? Irmão, eu estou aqui. Irmão, nós estamos aqui. Será que nós praticamos aquilo que nós dizemos, aquilo que nós pregamos, quando dizemos nós somos uma família, nós estamos juntos? Será que é realidade no nosso meio? Será que nós dizemos aos nossos irmãos: irmão, estamos juntos, eu estou aqui, estamos aqui? Lembrando que não é apenas dizer, é estar, é fazer. Paulo diz: não faça isso, nós estamos aqui. Porém, Paulo poderia ter deixado aquele homem morrer. Eu pergunto a você: que razão Paulo teria para salvar a vida daquele homem? Que motivo Paulo teria para salvar a vida daquele homem? Paulo poderia ter deixado morrer, mas o caráter cristão de Paulo não permitiu que Paulo deixasse que aquilo acontecesse. O caráter cristão de Paulo levou Paulo a oferecer vida ao seu algoz, que pagaria com justiça pelo seu mal feito a Paulo. O caráter cristão de Paulo o conduziu a perdoar. O caráter cristão de Paulo o conduziu a querer o bem daquele que lhe fez o mal. Será que você consegue compreender que as marcas de Cristo impostas sobre Paulo não eram apenas as chicotadas, não era apenas a humilhação, mas é a transformação do caráter?
Paulo adquiriu o caráter de Cristo. E eu pergunto, quais de nós teríamos a mesma atitude de Paulo? Quais de nós ofereceríamos o perdão para aquele que nos oprimira, para aquele que nos açoitara, para aquele que nos maltratara? Qual de nós teria a possibilidade, a capacidade cristã de fazer isso? Talvez você não diga, mas talvez você pense, diante de todo o sofrimento, a morte daquele homem seria para mim a possibilidade de me livrar daquilo, então que morra ele. Melhor chorar a mãe dele do que a minha. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Talvez nós já falamos isso, mas o caráter cristão não ensina isso. O caráter cristão não deixou Paulo pensar dessa forma ou agir dessa forma. E olha que quando eu falo sobre o que aconteceu com Paulo, ele foi humilhado publicamente, caluniado. Paulo e Silas, eles foram humilhados publicamente, eles foram caluniados, eles foram difamados, eles foram açoitados publicamente, eles foram presos injustamente, eles foram expostos diante da sociedade. Ao serem levados presos, eles foram levados ao pior lugar da prisão, tratados como animais. A Bíblia diz que eles foram amarrados os seus pés em troncos. O pior tratamento que alguém poderia receber naquela prisão foi o tratamento que Paulo e Silas receberam. Então, em tese, Paulo e Silas teriam os maiores motivos para poder desejarem que aquele homem realmente tirasse a própria vida. Mas o caráter cristão não permitiu. Talvez nós muitas vezes pensamos, eu tenho razões, eu tenho motivos para não gostar, eu tenho razões, eu tenho motivos para querer que essa pessoa se ferre. Mas o caráter cristão não ensina isso. Não é isso que a conduta cristã nos leva a fazer. Não foi isso que Cristo nos ensinou, nem com palavras, nem com o seu exemplo. Paulo, ele não fez isso. Sabe por quê? Porque Paulo verdadeiramente era liberto. Paulo verdadeiramente encontrara a liberdade em Cristo, inclusive a liberdade da amargura, do ódio e do rancor. Liberdade essa que talvez muitos de nós estejamos precisando encontrar também. Paulo não quis o mal do seu algoz, pelo contrário, Paulo proclamou a ele vida. Ao olhar para esse texto, eu percebo que nenhum dos outros presos, ou praticamente nenhum dos outros presos, pensava como Paulo. Ali naquela prisão, com certeza tinham pessoas de péssima índole, de péssimo caráter. Haviam ladrões, haviam sequestradores, haviam assassinos ali. E eu garanto a você que a grande maioria, se não todos eles, nenhum deles pensava como Paulo. Sabe por quê? Porque não era só o corpo deles que estava preso, a alma e a mente deles ainda estavam presas. Paulo estava livre. E a liberdade que Paulo vivia não poderia ser tolhida, nem mesmo pelas grades, nem mesmo pelas paredes. Paulo estava livre. Só consegue, de fato, perdoar, só consegue desejar o bem para quem lhe quer o mal, quem é livre, quem foi liberto verdadeiramente por Cristo. Cristo libertara Paulo. Cristo libertou você também. Será que Cristo já te deu essa liberdade plena? Que aquele homem diz: traga-me uma luz. Era noite. A Bíblia diz que era meia-noite quando aconteceu o terremoto. Traga-me uma luz. Aquele homem estava clamando por luz, porque aquele homem estava nas trevas. Porém, naquele momento, a luz, a verdadeira luz, já havia se acendido no seu coração.
se a luz já se acendeu no seu coração, o seu interior já está iluminado, a luz já brilha. Não é essa luz, mas é a luz da vida, a luz do mundo. E se a luz da vida, a luz do mundo já começa a brilhar no seu interior, tenha absoluta certeza que o seu exterior estará iluminado também. A luz prevalecerá. Quando a luz começa a brilhar, as trevas começam a se retirar. Aquele homem pede por luz. Isso mostra, isso revela a necessidade daquele homem. Talvez ele não soubesse qual era a sua necessidade, mas agora, de forma inconsciente, ele está revelando qual é a sua necessidade. Ele está nas trevas e precisa de luz. Talvez seja só isso que muitas pessoas estão precisando: luz. Você carrega a luz. Você carrega na sua vida essa luz. Não prive ninguém de viver essa luz, mas onde quer que você chegue, que o ambiente seja iluminado, porque a luz está em você. Se a luz está em você, onde você colocar os seus pés será iluminado. Se onde você coloca os seus pés a luz não brilha, é porque a luz não está brilhando em você. Vós sois a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz tem brilhado onde você pisa, onde você chega, você ilumina o ambiente. Aquele homem não tinha motivos para receber de Paulo, ou de Silas, ou do próprio Deus graça e misericórdia. Aquele homem com certeza zombou de Paulo, desprezou Paulo. Aquele homem era mau, aquele homem era cruel, aquele homem se divertiu com absoluta certeza com o sofrimento de Paulo. Aquele homem causou todos os sofrimentos que você possa imaginar a Paulo e a Silas. Mas naquela hora, aquele homem corre aos pés de Paulo e de Silas e se prostra diante deles. Encosta seu rostinho na terra, no chão fétido e imundo daquela prisão. Aquele que outrora dispunha de autoridade para julgar e para infligir sofrimento a Paulo e a Silas, agora está de joelho com a cara no chão diante de Paulo e Silas, dizendo: senhores, o que eu faço para ser salvo? A autoridade inverteu-se, as coisas se inverteram. Então não se preocupe quando são brutos com você, quando são insensíveis com você, quando zombam, quando ridicularizam, quando impõem sofrimentos a você. Não se preocupe, porque as coisas se invertem. As coisas se inverteram. E talvez aquele que hoje está apontando, está julgando, está condenando, amanhã vai chegar e dizer: irmão, irmã, ora por mim. Irmão, irmã, estou passando por uma situação tão difícil, mas eu acredito que se você orar, Deus vai fazer. Irmão, irmã, traz uma palavra para mim, eu estou tão angustiado que eu preciso ouvir uma palavra de Deus. Irmão, irmã, vem fazer um culto aqui na minha casa. As coisas se invertem. Nada melhor que o tempo para fazer as coisas se inverterem. E no caso de Paulo e Silas, foi rápido, foi muito rápido. Então não se preocupe. Não deixe de ser quem você é por causa de pessoas, porque Deus não deixa de ser Deus por causa daquilo que pensam ou que fazem com relação a você. Deus não deixa de agir na sua vida por causa daquilo que falaram sobre você. Deus não corta a relação com você por causa de situações, circunstâncias ou de pessoas. Então não mude, não corte relação com Deus, não vire as costas para Deus. Não mude o seu caráter, não mude as suas atitudes. Espere, porque as coisas irão se inverter. Aconteceu. Os saculejões que Deus deu na vida daquele homem através daquele terremoto levaram ele a vir a Paulo e Silas com toda a humildade do mundo. Deus quebra nariz e pessoas arrogantes.
Deus ainda mostra que quem se exalta é humilhado, mas aqueles que se humilham ainda são exaltados. Paulo, cidadão romano, açoitado, humilhado, exposto, ridicularizado diante da sociedade, diz: é assim que vocês tratam um cidadão romano? Quando ele diz isso, as pessoas ficam atemorizadas, porque existia uma lei, a Lex Pórcia, que dizia que um cidadão romano não poderia passar por aquilo que Paulo havia passado. E eles ficam temerosos e querem liberar Paulo. Paulo diz: não é assim não. Não é assim que funciona não. Se eu fui humilhado, eu vou ter que ser honrado. As coisas se invertem. Quem é humilhado vai ser exaltado. Mas não mude, não deixe de ser quem você é. As pessoas não merecem que você deixe de ser quem você é por causa delas. Não deixe que as pessoas te firam, não deixe que as pessoas te machuquem, não deixe que as pessoas te transformem. Pastor, mas dói. Eu sei que dói. Você acha que eu não passo por situações também que machucam? Você acha que eu também não ouço coisas que machucam? Você acha que eu não fico sabendo de coisas que as pessoas falam que machucam? Mas eu vou dar às pessoas o poder de gerir a minha vida? Você vai dar às pessoas o poder de gerir a sua vida? Você vai dar às pessoas a autoridade de governar a sua vida, de dizer ou de determinar que vida você vai levar? Não. O único Senhor da sua vida deve ser Ele. Não mude quem você é por causa de pessoas. Se você não mudar quem você é por causa de pessoas, Deus pode mudar essas pessoas. E Deus muda essas pessoas. Foi assim que aconteceu na vida daquele homem. Diante de tudo aquilo que aquele homem experimentou e vivenciou, ele abriu os olhos e entendeu o que realmente importava. Ele disse: Senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Finalmente ele entendeu. O emprego não valia nada. A posição de autoridade entre os romanos não valia nada. A autoridade com os presos não valia nada. Talvez os privilégios que ele tinha por ser carcereiro no meio daquela sociedade não valia nada. Ele percebeu que tudo aquilo era transitório, tudo aquilo era passageiro, tudo aquilo era irrelevante, tudo aquilo era secundário. E ele entendeu o que realmente importava. Ele viu a morte de perto. E quando alguém vê a morte de perto, eu tenho absoluta certeza que essa pessoa não enxerga mais a vida como ela enxergava antes. Ela não trata mais a vida como ela tratava antes. E ao ver a morte de perto, aquele homem entendeu: eu não sou aquilo que eu pensava ser. Eu não sou imortal. Eu sou finito. E se eu morresse agora? E se eu partisse agora? O que seria da minha vida? Ele entendeu o que era mais importante. Ele diz: Senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo disse o que ele deveria fazer. Eu devo fazer sacrifícios? Eu devo fazer promessa? Eu devo fazer boas obras? O que é que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Tudo que você precisa fazer para ser salvo é crer no Senhor Jesus. Fazer autoflagelação não vai te salvar. Fazer boas obras não vai te salvar. Penitência não vai te salvar. Nada que você possa fazer vai te salvar. Mas creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O mesmo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 10 e versículo 9, ele diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Tu serás salvo. Quando? Quando confessar com a boca e crer com o coração, tu serás salvo. É isso que ele está dizendo a esse homem. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Romanos 10, 13, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Atos 2:21 está escrito: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está dizendo para esse homem: não é a sua atitude, mas é a sua fé, é a sua crença, é a sua entrega. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. É só isso que você precisa fazer. Jesus foi naquela prisão. Jesus foi através de Paulo e Silas. Jesus estava neles, naquela prisão. E Jesus foi àquela prisão para libertar e salvar aquele homem. O único objetivo de Paulo e Silas terem ido lá foi salvar aquele homem. Teve todo um processo, e talvez durante o processo nem eles entenderam. Mas da mesma forma que o ministério deles em Filipos começou com libertação, no final terminou em libertação também. Mas não apenas em libertação, terminou em salvação. Jesus foi àquele lugar para salvar aquele homem, e Ele veio aqui para fazer a mesma coisa com você, na sua vida. Libertar e salvar você, libertar e te dar vida, vida nova, vida plena e vida abundante. Aquele homem não era melhor do que você em nada, aquele homem não era superior a você em nada, aquele homem tinha as mesmas necessidades que você. Jesus supriu as suas necessidades, em especial as necessidades espirituais. Ele quer fazer isso com você também. Então tome essa palavra no seu coração, guarde-a no seu coração e entenda: Ele mudou a rota, Ele saiu do seu trono de glória para isso, para mudar a sua vida, libertar e salvar você. Aproveite e receba essa libertação e essa salvação, e viva a plenitude dessa salvação, em nome de Jesus.